Um insight que eu acabei de ter é que a maioria das pessoas se ferra nessa vida por falta de habilidades sociais, né? Estando na sociedade, a necessidade de desenvolver habilidades sociais é crucial. Eu sempre gostei de ser individualista e fazer minhas coisas sozinho, mas sempre quando eu arrumava algum trabalho, eu dependia de outras pessoas também, tanto para me ajudar a encontrar o trabalho quanto para me ajudar a manter o trabalho. Uma pessoa depende da outra, esse é o significado total de sociedade. É sempre uma indicação, é sempre uma parceria entre patrão e funcionário, e um funcionário e outro, e etc. É por isso que as pessoas individualistas elas não chegam muito longe. Elas podem até alcançar seus objetivos mais rápido, porque quando se trata de individualismo, seus objetivos são sempre egoístas. E o egoísmo, o individualismo é pequeno e não é muito ambicioso. Tanto para trabalhar quanto para fazer algum estudo, alguma coisa, uma pessoa depende da outra para encontrar namorada também, inclusive. Por isso as pessoas que ficam na internet, né, o dia inteiro não tem relacionamentos amorosos e etc. É geralmente através do network, né? Uma pessoa conhece a outra em grupo de amigos, né? E por aí vai. É sempre assim. Inclusive, um dos pontos principais da atração romântica, né, seria atração para fins de fornicação, seria habilidades sociais, né? Uma pessoa com mais habilidades sociais, ela é mais atraente, né? Porque uma pessoa com habilidades sociais, ela é capaz de prover para si própria de alguma forma, mesmo que seja dependendo da ajuda de outras pessoas. Uma coisa que eu percebi é que, como estou categorizado no termo migtal, né, que é homens que seguem seu próprio caminho, a maioria das pessoas, dos homens frustrados que não conseguem entrar em relacionamentos e não conseguem encontrar trabalho e ficam reclamando da injustiça da vida é porque não adquirem habilidades sociais, não têm noção, não conseguem, tem comportamentos exóticos, né, que fazem com que eles sejam ridicularizados perante os outros em público. A pessoa se sente humilhada e prefere se isolar, né? Traços de personalidade esquizoide, traços de personalidade antissocial, esquizofrenia, paranoia, esse tipo de coisa. Psicose, etc, etc e tal. Pessoas que nascem ou adquirem essa condição por traumas acabam por se isolar e ficam cada vez mais magoados e ressentidos com a sociedade. E acabam apelando para comunidades na internet, né? Que compartilham dos mesmos problemas, né? O que deveria ser uma terapia, afinal de contas, você encontrou seu refúgio, acaba se tornando uma comunidade terrorista, né? Eu venho estudando a respeito de psicanálise e criminologia e psicologia, etc. E eu descobri que as pessoas que costumam fazer massacres e etc., matar pessoas e etc., têm todas uma coisa em comum. E essa coisa seria a falta de habilidades sociais, né? Eu não sofro tanto porque eu tenho habilidades sociais e eu não sou tão estúpido ao ponto de sair por aí, sei lá, matando alguma pessoa, até porque eu sei das consequências desastrosas que isso podem ocasionar para minha própria vida, inclusive pela minha própria segurança, pela minha própria conveniência, que eu não, apesar de eu ser uma pessoa antissocial, eu não pratico esses atos horrendos. Você percebe uma pessoa antissocial porque geralmente não se cuida da sua própria aparência, quando sai pra rua sai mal arrumado. E é por isso que quando você chega em um lugar, as pessoas fazem um apelo para que você cuide melhor da sua aparência, né? Corte esse cabelo, essas roupas de mendigo, esse tipo de coisa. Isso faz parte, né? Para você se enquadrar naquele âmbito social, você precisa de os pré-requisitos necessários, né, para se enquadrar ali. Para você fazer parte daquela comunidade, você tem que estar de acordo com os padrões daquela comunidade, daquela sociedade. Então, sempre vai haver um apelo. Eu, quando entrei no grupo de luta que eu pertenço, houve um apelo muito grande para que eu cortasse o cabelo, né? Tá parecendo um mendigo. Todo mundo sempre falou isso, mas dessa vez eu resolvi acatar, em vez de ficar achando ruim e virar as costas e querer fazer as coisas do meu jeito e voltar para minha solidão. Eu preferi acatar e escutar o que eles tinham a dizer, né? Resumidamente, a mensagem que eu queria dizer é que a gente tem que se adequar aos costumes da sociedade, por isso que somos educados desde pequeno, né, a se vestir da maneira correta, né, a andar, a falar
modos de etiqueta para convívio social. Sempre houve um grande apelo para mim cortar o cabelo, fazer a barba, passar perfume, desodorante, etc. Eu nunca decidi escutar, eu sempre pensei que do jeito que eu tô, tava bom, mas as pessoas sempre falavam isso, não é uma perseguição, né? É um apelo para adequação social, que uma pessoa precisa estar arrumada, precisa estar cheirosa, precisa estar apresentável para sair na rua. Não adianta querer ser sociável se você é imundo. Sempre preferi encarar esse tipo de comentário como algo que eu deveria ignorar e fazer as coisas do meu jeito, né? Sem perceber que a vida inteira eu estava fazendo as coisas do jeito errado para tentar achar um lugar que eu fosse aceito da maneira que eu fosse. E esse lugar eu nunca encontraria, a não ser trancado aqui dentro do meu próprio quarto, dentro da internet. Nesse lugar eu sou aceito da maneira que eu sou, para ser feito também de chacota aqui dentro da internet, né? As pessoas adoram personagens da internet, né, para entretenimento pessoal. A melhor decisão que eu tomei na vida foi sair de casa e adquirir habilidades sociais, né, experiências de vida por aí afora. Saí do Brasil esse ano. Esse ano eu morei na rua, morei em São Paulo, morei em Ubatuba, morei no Guarujá. E foi o ano que eu mais evolui, que eu mais aprendi. Fiz alguns cursos, trabalhei em alguns lugares. É assim que se deve ser, não é se esconder. Coisas que nunca tinham acontecido antes na minha vida começaram a acontecer. Por exemplo, captar sinais de escolha de mulheres e até mesmo ter mulheres dando em cima de mim, coisa que nunca tinha acontecido antes. Por exemplo, uma aberração, ela é repelida pela sociedade, né? Por não se adequar à sociedade, ela age diferente, então as pessoas fazem chacota dela para repelir ela dali. É assim que funciona. Pelo mesmo motivo, mulheres pisam em homens fracos, porque um homem fraco deve ser repelido, uma aberração deve ser repelida, não serve para a sociedade, não merece estar em sociedade. A humanidade sempre foi uma selva, né? E você tem que aprender a batalhar como um animal selvagem em sociedade, né? Alegoricamente, não estou querendo dizer para você sair por aí matando as pessoas na rua, não, muito pelo contrário, você tem que aprender a se adequar. A luta é para se adequar em sociedade. O homem tem a obrigação de se cuidar mais, de desenvolver habilidades sociais e aprender a abordar pessoas na rua e aprender a conversar com mulheres e etc. Treinar para ficar mais forte, estudar, se qualificar e buscar seu desenvolvimento pessoal rotineiramente. Agora, imagina se essas aberrações na internet resolvessem agir na vida real como agem na internet. Ah, sou nazista, porra! Quando um massacre acontece, é exatamente isso que acontece. As pessoas, os incels, né, os red pills, não conseguem identificar a raiz do problema, que é simples falta de habilidades sociais. Existem pessoas mais feias do que eles, muitas vezes, que conseguem entrar em relacionamentos amorosos, que conseguem um bom emprego, uma boa graduação, um bom corpo físico e etc., porque eles simplesmente desenvolveram habilidades sociais para chegar até esse nível. O isolamento social faz com que a pessoa desenvolva traços de personalidade que não são compatíveis com o convívio social. Esse é o erro dessas pessoas que ficam na internet disseminando ódio, tais pessoas como eu. Essa é a importância da criação da criança ser efetuada pelo pai e a mãe dentro de casa. O padrasto, o tio da criança não funciona, tem que ser o pai da criança. Vô e vó não funciona, tem que ser mãe e pai. Eu criado só com a mãe, parte da vida fui só com meu pai, depois com minha avó e com meu avô, mas eu nunca tive pai e mãe dentro de casa. Já tive mãe e padrasto, já tive pai e madrasta, já tive vô e vó, já fui criado com tia e com vó, já fui criado com vô e vó-drasta, mas nunca fui criado por pai e mãe, né? Só quando eu era bem pequeno e não consigo me lembrar dessa época. A criança precisa ir trabalhar com o pai, etc., para aprender a ser homem depois de certa idade, depois de sair do período de amamentação pela mãe. A criança precisa sair com o pai para pescar, para trabalhar e etc., caçar, essas coisas de homem. Eu mesmo só fui aprender
a agir como um homem recentemente, né? E ainda assim estou tendo alguns problemas. Eu tenho sequelas que são irreversíveis na minha mente por falta de educação parental. Por isso não se deve guardar rancor de mulheres que te passaram uma perna e não se deve guardar, ficar com raiva de homens bonitos que conseguem pegar mulheres boas, porque a culpa é sua se você é um bosta e você é tão burro que não percebe isso, né? Mesmo quando eu estou fazendo parte de um grupo, eu mesmo assim ainda continuo meio que alheio ao grupo. Tipo, o grupo está próximo, eu estou próximo do grupo, mas eu não estou no meio do grupo. Eu estou sempre assim. Ainda assim, eu ainda tenho resquícios de personalidade antissocial. Mesmo assim, mesmo depois de estar fazendo parte de um grupo, eu não estou dentro do grupo. Mais do que só habilidades sociais, é importante que exista uma tribo, né? O ser humano é um animal tribal, né? A sua família é a sua tribo. É a coisa mais importante, né? Se você é um homem sozinho, você é uma tribo de um homem só, você é uma tribo de uma pessoa só, né? O que não é muito forte. A união faz a força. Eu aprendi, esse foi a lição mais valiosa que eu aprendi esse ano. A sua tribo não precisa necessariamente ser sua família, pode ser seus amigos. E não pode ser pela internet, tem que ser tem que existir o calor humano envolvido, tem que ser real. Isso não significa que você não pode ter amigos virtuais, etc. Mas é importante que você tenha uma tribo física. É importante que você sinta o calor humano, né? Tenha uma família, é importante. Quando você aborda uma mulher, você tem a chance de ser colocado na friend zone, você tem a chance de conseguir alguma coisa com ela, ter um relacionamento, ou conseguir fornicar, e você tem a chance de acabar na creep zone. Esses que acabam na creep zone geralmente são pessoas que não possuem habilidades sociais, né? Uma pessoa que com mais habilidades sociais, ela é mais confiável, né? A mulher pode confiar. Ao passar muito tempo na internet, você começa a assimilar que a vida real é que nem a internet, mas a internet é tão venenosa quanto os veículos de mídia que eu tanto... talvez até mais venenosa. Até os veículos de mídia que eu tanto recrimino por estar fazendo lavagem cerebral nas pessoas, a internet acaba sendo pior que cada um deles. Você fica assistindo muito gore, muito vídeo de pessoas morrendo na internet, você acredita que você vai ser assassinado na rua e fica paranoico, né? Quando sai na rua, acaba virando uma pessoa covarde, né? Falta de habilidades sociais. Quando você tem uma tribo, você se sente mais forte, né? Você tem mais energia. Quando você tem uma tribo, você tem razão para que lutar, né? Não uma razão egoísta, né? Mas o servir uma causa maior, né? Que é a principal coisa que mais dá sentido na vida do ser humano, né? Tá lutando por uma causa maior, no caso seria a sua tribo, a sua família, né? Ter uma tribo, uma família e não se isolar te faz uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor. Eu acabei tendo uma injeção, um pico de experiência de vida muito acelerado. Uma experiência de vida atrás da outra. Tipo, viajar, arrumar vários trabalhos diferentes e conhecer várias pessoas diferentes, fazer muitas coisas diferentes. Inclusive algumas atividades ilícitas que eu não vou poder estar citando para que não me prejudique. Enfim, é só isso. Acho que a mensagem ficou bem clara, né? É uma necessidade da sociedade rechaçar aberrações que não se adequam à sociedade para que seja feito o efeito de seleção natural, né? Para que o efeito de seleção natural ocorra, né? As aberrações devem ser rechaçadas, né? É os que eu aprendi